Castelo de Warwick. Surgido na violenta invasão normanda, sua história é marcada por muito sangue e violência. Esta cidadela magnífica abrigou 3 cavaleiros quixotescos. 2 lutariam pelo trono da Inglaterra. Reviva o passado de luta do mais bem conservado forte medieval do mundo. A seguir, em Grandes Castelos da Europa. Grandes Castelos da Europa. Warwick, Inglaterra, 1066. Uma flotilha de navios de guerra normandos aproxima-se da costa de Sussex. A bordo, 8.000 invasores encorajavam-se para a batalha liderada por William, Duque da Normandia. Desmontado e armazenado dentro de seus navios de estilo viking, está a arma militar decisiva dessa era. William ordenará que seja erguido pelo seu exército assim que desembarcar na Inglaterra. Um castelo simples que consistia em uma torre e um pátio. Conforme os exércitos do Duque se dirigiam ao norte contra o rei saxão Harold II, eles conquistavam os campos com milhares desses fortes simples. Canterbury, Rochester, Londres, Windsor. Em 1068, os castelos marcam o caminho do conquistador à vitória e mudam a paisagem inglesa para sempre. Um castelo no coração da nação desenvolveu-se no elevado epítome da arquitetura defensiva, o Castelo de Warwick. Com sua fachada posterior majestosamente contra o rio Avon, Warwick se assemelha a um gladiador em repouso, confiantemente acolhendo os que chegam. Domina uma paisagem de campinas e bosques realmente grandiosa em sua beleza. A própria natureza contribuiu para as defesas do castelo. A oeste, esse penhasco de arenito foi o local da paliçada e da torre originais de Warwick. O Avon fornece força para o moinho e uma barreira permanente contra agressores do sul. William, o Conquistador, não reconheceria a face contemporânea de Warwick. Por 7 séculos, o gigante de batalhas evoluiu para suportar armas e táticas melhoradas. Esta é a fortaleza de madeira que William, o Conquistador, levantou em 1068 usando a madeira local. Em 2 séculos, pedras substituíram a madeira e uma alta muralha cercava o castelo. Torres geminadas poderosas surgiam ao leste, protegendo o portão e sua enorme ponte levadiça. No século XVI, a artilharia aperfeiçoada exigia muralhas mais espessas e, geralmente, cilhas maiores. Durante a Guerra Civil Inglesa, alojamentos ao sul abrigavam a realeza, que era leal ao parlamento, enquanto a realeza ficava sitiada. O castelo abrigava um exército de defensores e provisões para meses de batalha. Através de castelos como Warwick, William o Conquistador dominou as facções em batalha da Inglaterra. Depois, então, manteve-se unidas com um sistema feudal altamente ordenado que unia servos a lordes regionais e lordes a seu rei. A rede de castelos de William foi a espinha dorsal de sua forte estrutura, mas seu coração era cavalheiresco. Os cavaleiros eram guerreiros que forneciam aos lordes serviços militares em troca de terras. A Irmandade era unida pelo Código de Cavalheirismo, que exigia cortesia a mulheres, lealdade a Deus e virtude militar. Como as lembranças de uma antiga cruzada, relíquias provenientes de milhares de campanhas enfeitavam os saguões de Warwick.
O maior ambiente do castelo é o grande hall, onde condes de Warwick administravam suas vastas propriedades e mantinham conselhos de guerra. Um urso e uma tora marcaram seu brasão desde a época de Artgalus, um cavaleiro da Távola Redonda do rei Arthur. O urso abraça uma árvore arrancada do chão, que dizem foi usada por um idoso conde de Warwick para matar um gigante. Essas armaduras brilhantes vieram da Alemanha e Itália e também das Ilhas Britânicas. A invasão normanda do século XI impulsionou o desenvolvimento de armaduras na Inglaterra. Durante toda a era medieval, as partes das armaduras eram chamadas pelos nomes originais em francês. Warwick contém milhares de peças de armamentos e armaduras. Virtualmente, cada lança, espada e escudo aqui tem um papel no rumo da história da Inglaterra. Os proprietários desses equipamentos incluem gigantes da história inglesa, como Lord Oliver Cromwell e Charles Edward Stuart, conhecido como Bonnie Prince Charles. Mas nenhum lorde ou pretendente pode evocar o espírito romântico de cavalheirismo do herói legendário, Sir Guy of Warwick. Guy iniciou como mensageiro a serviço de um conde de Warwick. Ele provinha de uma família humilde e não era merecedor de cortejar Felice, a filha do conde. No entanto, Felice havia conquistado seu coração. Então Guy partiu para engrandecer seu nome nas regiões vizinhas ao condado de Warwick. Como muitos cavaleiros, Guy competiu bravamente em torneios e competições nas quais aprimoravam suas habilidades marciais. Lordes regionais organizavam e eram os anfitriões desses torneios. Neles, seus cavaleiros poderiam trazer honra às suas casas e ganhar dinheiro para si mesmo. Geralmente, o vencedor dos torneios poderia exigir o cavalo e as armas dos que foram derrotados. Frequentemente, também poderia exigir um resgate dos dominados. Cavaleiros profissionais como Guy viajavam de um torneio ao outro por toda a Inglaterra e o continente, obtendo glória e uma pequena fortuna. A competição em torneios também era uma boa forma de chamar a atenção das damas da corte. Algumas vezes, era uma boa forma de morrer. As armas estavam sempre afiadas. Muitos nobres perderam suas vidas. No entanto, Guy prevaleceu e provou ser o guerreiro mais poderoso da Inglaterra. Ele dirigiu sua atenção aos degoladores e ladrões do condado de Warwick que importunavam o domínio do conde de Warwick. Depois, Guy usou sua espada contra monstros que aterrorizavam os moradores locais. Essa estátua em Warwick mostra Guy lutando com a mais temida das criaturas, o diabólico Duncan de Dunchurch. Quando Guy matou esta besta, as crônicas de coragem a seu respeito tiveram mais valor do que a sua origem humilde. Quando ele pediu a mão de Felice, ela consentiu ser sua noiva. Com a morte do pai de Felice, Guy foi intitulado Conde de Warwick. Esse enorme caldeirão é chamado de Porridge Pot de Guy. A lenda sugere que ele foi usado para fazer refeições colossais ao novo Conde de Warwick. No entanto, a vida calma e estabelecida não era suficiente para o cavaleiro aventureiro. Formando seu próprio exército, ele navegou para Jerusalém para resgatar a terra sagrada de invasores selvagens. Sua cruzada levou mais de uma década. Quando Guy retornou para Warwick, um homem cansado, muitos anos de matança, tinha diminuído seu apetite pela vida. Então resolveu não ser mais um cavaleiro. Vestindo trapos de mendigo,
Guy foi viver na caverna de um monge próximo a Warwick. Ali, ele começou sua vida de oração. A bela Felice não sabia do retorno de Guy, nem de seus votos de pobreza e arrependimento. Ela esperou ano após ano em Warwick, sem imaginar que ele estava se definhando a poucos quilômetros dali. Uma vez, para ver sua amada novamente, Sir Guy apareceu no portão do castelo e recebeu esmolas de Felice. Ela não o reconheceu. Guy decidiu nunca mais retornar. Mas no dia que soube que a hora de sua morte estava chegando, o conde de Warwick chamou sua esposa através de uma carta. Nela colocou sua aliança de casamento como prova de sua identidade. Felice não hesitou e correu para a caverna. Sir Guy de Warwick morreu em seus braços. Quando a Guerra das Rosas, que durou 30 anos, estourou entre os rivais da coroa da Inglaterra, o castelo de Warwick estava no meio dela. As casas de York e Lancaster exigiam o trono. Seus emblemas eram a rosa branca e vermelha, respectivamente, dando seu nome à sua luta sangrenta. Nesse turbilhão nasceu Ricardo, da Casa of York. Sua perseguição teimosa pelo trono foi imortalizada com licença dramática na história de Shakespeare, Ricardo III. Ricardo, retratado aqui embaixo de seu emblema, permanece o rei mais controvertido da Inglaterra. Como Shakespeare disse, Ricardo conseguiu sua coroa através de violência e fraudes. Após a morte de seu irmão, o rei, ele esconde seus 2 sobrinhos na abominável torre de Londres, aparentemente para a proteção deles. Como Warwick, a torre foi fundada por William, o Conquistador. Os 2 sobrinhos aprisionados, preparados para ocupar o trono à frente de Ricardo, não mais nesse mundo, pois são envenenados pelo tio perverso. A história não tem mais certeza sobre o destino do rei Eduardo VI, de 13 anos de idade, e seu irmão, lembrados como os 2 príncipes da torre. Mas a história registra que por volta de 1483, Ricardo III foi rei da Inglaterra e que todos os outros pretendentes foram mortos de uma forma ou de outra. O novo rei sempre recuava da traiçoeira cidade de Londres para os braços protetores do poderoso castelo de Warwick. E estava sempre acompanhado por sua guarda pessoal, que ocupava Warwick e acampava nas regiões vizinhas do condado. Essa precaução era necessária, pois Ricardo tinha muitos inimigos. Naturalmente, a Casa de Lancaster queria sua cabeça e também seus antigos defensores. Nem mesmo seu próprio exército poderia ser completamente confiável. As pessoas no condado de Warwick também receberiam a chegada de Ricardo com apreensão. O último conde de Warwick havia morrido lutando com Ricardo na Batalha de Barnet. Conta uma versão que perfurado pela lança de Ricardo. Mais tarde, Ricardo fortaleceu seu domínio sobre as terras e o campesinato do conde morto, casando-se com sua filha mais velha, Anne Neville. Manobras políticas desse tipo contribuíram para a imagem de um rei cuja caminhada ao trono foi marcada por muita polêmica. As características defensivas de Warwick refletem a força dos inimigos de Ricardo ao longo da história. Os exércitos que se aproximavam podiam ser avistados através de sentinelas no alto de 2 torres de defesa. Aqui, na Torre César, os arqueiros podiam interceptar invasores através desses vãos, chamados tronuras. Fendas em forma de flechas davam ainda mais proteção. Defensores também disparavam através das cruzes cortadas nas muralhas. Ricardo inclui estas altas posições defensivas chamadas Ninho de Corvo. Era quase impossível passar pelo poderoso cárcere de Warwick. No entanto, muitos antagonistas estavam dispostos a tentar. Entre as muralhas de Warwick, Ricardo estava protegido do exército de seus inimigos. No entanto, seu próprio forte estava infestado de espiões. O castelo fornecia vários meios para lidar com eles. Esta porta, conhecida como Porta Falsa, recebeu esse nome devido à sua utilidade em reconhecer a posição de um inimigo. Daqui, um sentinela amigo podia sair rapidamente. Também era útil para livrar-se de hóspedes indesejáveis.
That's enough! Qualquer destino era melhor que terminar aqui, no calabouço de Warwick, o destino final de muitos prisioneiros. Alguns eram mantidos como reféns ou persuadidos a revelar segredos estratégicos. A câmara úmida e arqueada contém uma variedade horrorosa de instrumentos de tortura, incluindo um instrumento de tortura romano e um dispositivo horrível chamado a filha de Scavenger. Talvez o pior destino fosse ficar trancado para sempre no oubliette, em francês, o lugar onde se é esquecido. Em 7 de agosto de 1485, o reinado de Ricardo chegou ao fim. O exército de Henry Tudor, pretendente de Lancaster ao trono, aportou em Gales. Eles eram apenas 2.000 homens. Mas na marcha de Gales Central para Shrewsbury, que levou 2 semanas, eles conseguiram mais reforços nos postos dos legalistas de Lancaster. Henry já os havia alertado com antecedência. Na sua chegada em Settenty, no condado de Lancaster Oeste, o exército de Henry Tudor já reunia 5.000 homens. A invasão não surpreendeu Ricardo. Em 21 de agosto, certo da vitória, seu exército de 12.000 homens reuniu-se em Leicester. Um terceiro exército, comandado por Lord Thomas e Sir William Stanley, observava o que acontecia à distância. Os Stanley estavam a favor de Henry Tudor, mas como Ricardo era sempre prudente, ele já havia pego como refém o filho de Thomas Stanley. Ele estava certo na cooperação de Stanley. Em Bosworth Field, em 22 de agosto, a vanguarda dos exércitos de Henry e Ricardo se confrontaram de madrugada. Em maior número, o exército de Ricardo parecia certo de prosseguir o dia, mas os soldados a pé de Henry repeliram seu primeiro ataque. O lado de Ricardo sofreu inúmeras perdas, incluindo seu comandante de batalha, o Duque de Norfolk. No auge da batalha, Henry, com uma escolta de 50 homens, correu em direção ao exército de Stanley para suplicar que se unissem a eles na luta contra o rei. Ricardo viu a sua chance de terminar a rivalidade de Lancaster de uma vez por todas. Ele atacou Henry com 900 soldados. Finalmente, os Stanley decidiram em qual lado ficar. 3.000 homens aliaram-se a Henry Tudor. Na guerra, o próprio rei matou muitos, incluindo o líder de Henry, Sir William Brandon. Quando a luta terminou, por volta das 10 horas, 900 homens estavam mortos, entre eles Ricardo III. Em um local agora chamado Crown Hill, Henry Tudor tirou a coroa da Inglaterra do cadáver de Ricardo. Lord Thomas Stanley proclamou-se rei. Assim nasceu a poderosa dinastia de Tudor, que sobreviveu por mais de um século. De acordo com muitos relatos, o corpo de Ricardo foi jogado em um rio sem cerimônia alguma e talvez tenha passado pelo poderoso castelo que não mais poderia protegê-lo. Na realidade, Ricardo foi sepultado sem nenhuma honra na igreja de Greyfriars, em Leicester. Warwick permaneceu de posse da coroa por mais um século, até o rei Eduardo VI conceder o castelo e o título de propriedade a John Dudley, Duque de Northumberland. Um século mais tarde, todas as defesas do castelo foram testadas quando estourou a Guerra Civil Inglesa.
Por 2 semanas, canhões dispararam contra as muralhas de Warwick, deixando marcas que permanecem até hoje. Finalmente, os monarquistas retiraram-se e o castelo foi salvo. Muitas outras poderosas fortalezas não tiveram tanta sorte. Mais de uma vez em sua história, esse poderia ter sido o destino de Warwick. Mas o castelo teve a sorte de sobreviver, em grande parte devido à imagem intimidadora que apresentava a seus possíveis invasores. Atualmente, Warwick pertence a Madame Tussauds de Londres. Ele é ameaçado apenas por exércitos amigos de turistas. Como um velho soldado, ele os deleita com contos de grandeza medieval e os ajuda a reviver, por alguns momentos, seu passado de luta.